Mandou no grupo alguma coisa? O Arcade está participando bastante, né? Tá. Tá ouvindo. Hã? Tá ouvindo o que você fala. Tá mesmo? Mas entrou alguém já não? Ainda não. Entrou uma pessoa. Dudu. Paz, Pâmela, tudo bem? Marquinho, tá bem? Paz, mana, tudo bem? Sabrina, a gente vai fazer um estudo todos os dias, entre 8 horas, até, às vezes um pouquinho menos, eu estou entrando online e a gente vai falar da semana, né, a última semana de Jesus. Então, Jesus ontem foi a entrada triunfal e hoje, né, nós vamos falar de Jesus expulsando os cambistas do templo. Então, fica aí com a gente para você ver o que Jesus fez hoje. E aí, todos os dias estamos fazendo lives aqui para falar da semana da casa de Jesus. Isso aí, isso aí. Isso aí, Dodô, tô na casa aí aqui do macho. Ô, macho. Na casa do Rubinho. Ah, um abraço aí pra Fernanda, Pâmela. Paz, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo ouvir? Paz, Camila. Paz, Beth. Amém, vamos lá, eu vou ler hoje, né? Vou ler Marcos capítulo 11, versículo 12 até o versículo 19. Marcos 11, do versículo 12 ao versículo 19, tá? Diz assim: no dia seguinte, ou seja, um dia depois de ontem, que nós falamos da entrada triunfal, no outro dia, né, a segunda-feira, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo a tarde, e os seus discípulos saíram, né? Veio a tarde, Jesus e os seus discípulos saíram de Jerusalém. Então hoje, né, na segunda-feira, a Bíblia consta, né, que aconteceu 2 incidentes, né, em Marcos na vida de Jesus. Então ontem ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, ele deu uma olhada no templo e ele voltou para casa. Hoje nós lemos aqui que ele foi no templo e ele limpou o templo, ele purificou e expulsou os cambistas. Mas lembra que ontem
ele entrou no templo, olhou e voltou para casa. Olha só como Jesus poderia, né, ontem, no domingo, já ter limpado o templo, purificado o templo. Mas ele esperou, ele voltou para casa e no outro dia ele voltou. Isso, né, rapidamente, abrindo um parênteses, demonstra que tudo tem seu tempo e como Jesus era um homem paciente. Às vezes nós vemos algo errado na igreja ou algo errado na vida das pessoas e a gente já quer consertar a vida das pessoas ou consertar a igreja da noite para o dia, né? A gente não faz igual Jesus, não tem a capacidade de dar uma olhada e deixar para arrumar depois. Dá uma olhada no que o marido, no que a esposa, no que os filhos estão fazendo e voltar no outro dia ou na outra hora para ouvir, para aconselhar, para mudar, para purificar. Jesus viu, olhou e guardou para ele. Teve paciência para esperar no outro dia. Muitas das vezes, né, a gente tem dificuldades em relacionamentos ou com as pessoas porque a gente tem dificuldade de ficar em silêncio um dia. Se às vezes a gente deixa para resolver as coisas no outro dia, a gente não teria tantas dificuldades. Então Jesus aqui já demonstra que ele poderia ontem ter resolvido, mas ele não fez. Então hoje, né, fala que na segunda pela manhã, ele levantou e a primeira coisa que ele fez, né, o que a gente faz? A gente vai tomar café. Então Jesus saiu com os discípulos e ele foi comer o quê? Foi comer uma figueira. Ele olhou e ele viu uma figueira e ele foi à procura de figos. Porque ele viu uma figueira viçosa, né? Na linguagem da minha avó, viçosa, cheia de folhas, bonita. E, né, essa cultura, né, lá na época de Jesus, as figueiras elas já davam a primeira safra, os primeiros figos, antes das folhas. Então, quando começavam as folhas, já saíam os figos. Então, na primeira safra, quando via-se uma figueira cheia de folhas, é porque ela já tinha dado muito figo. Então Jesus viu essa figueira cheia de folhas, então ele foi à procura de figos. Ainda não sendo época de figo, que a Bíblia fala que não era época de figo, mas ele foi à procura de figo porque as folhas, né, muitas folhas demonstra que já era para ter figo. E Jesus foi e ele não encontrou nada, né, na figueira a não ser folhas, não encontrou figos. E aí a Bíblia fala que ele amaldiçoou a figueira. Ele disse então, nunca mais você dê frutos. E fala que eles foram embora. Agora, essa lição da figueira, essa palavra de Jesus para a figueira, ela tem uma lição para a gente. Que às vezes nós olhamos, né, uma vida espiritual viçosa, vemos uma vida espiritual cheia de folhas e a gente acha que tem muito fruto. Cheia de folhas no falar, cheia de folhas no vestir, cheia de folhas no jejum, cheia de folhas na oração. E a gente fala, olha, esse irmão ele deve produzir muito figo. Aí você fala, mas por quê? Né? Por que você acha que a vida espiritual dessa pessoa produz muito figo? Aí você fala, olha a quantidade de folha que ele tem. E aí você vai vasculhar a vida da pessoa e é tudo aparência, é tudo hipocrisia, é tudo mentira. Que quando você vasculha as folhas, você levanta as folhas e você não encontra figo nenhum, não encontra fruto espiritual nenhum. Só existe aparência e hipocrisia, né? A palavra hipocrisia no grego, na Bíblia, significa usar uma máscara. É uma palavra usada no contexto de teatro. Né? Os gregos, eles não eram como a gente, o teatro dos gregos não tinham vários personagens. Normalmente os teatros gregos tinham apenas um ator, um artista. E quando os papéis, né, trocavam, quando esse artista trocava a máscara. Então quando ele trocava de máscara e trocava a voz, e cada máscara que ele usava era um personagem. E esse trocar de máscara era a raiz da palavra hipocrisia. Então a ideia da Bíblia é que um hipócrita é quem usa uma máscara. Um hipócrita é quem esconde a verdade atrás de uma máscara. Então, Jesus está dizendo aqui, é como que na vida espiritual, pessoas se escondem atrás de folhas. Pessoas se escondem atrás de aparência,
mas não tem frutos espirituais. E essas pessoas, quando Jesus não encontra frutos, ele amaldiçoa para que não dê fruto mais. João capítulo 15, a Bíblia fala que aquele que dá fruto, o meu Pai poda para que ele dê mais fruto ainda. Mas todo ramo que estando em mim não produz fruto, né, ele é cortado e lançado no fogo. Então, uma figueira viçosa, uma figueira que só dá fruto, só tem aparência, né, de espiritualidade, ela está fadada, ou está decretada a ser lançada no inferno. Uma outra coisa que eu acho interessante na figueira, né, é que Jesus, ele foi até a figueira para comer do seu fruto espiritual, né? A Bíblia, em Romanos capítulo 5, ela fala que existem dois homens, que eles são únicos, né? E eles são diferentes um dos outros. O primeiro homem, ele é Adão. Então, Adão, ele foi o primeiro da nossa espécie, criado do pó da terra, né? Feito das coisas daqui de baixo, do pó da terra. Então, Adão, ele é o primeiro homem. Depois vem Jesus, né? O primeiro e o único, né? Ele foi, a Bíblia fala que ele nasceu, né, de uma virgem, ou seja, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ou seja, a vida dele veio do céu. Enquanto a vida de Adão veio do pó da terra, Jesus veio do céu. Então, ele é um novo Adão. Em Jesus, né, forma-se uma nova humanidade, né? Não sei se vocês estão me seguindo até aqui. Então, Jesus é um tipo, né, de uma primeira criação humana, primeiro homem, e Jesus, ele é o segundo, né, o segundo da criação que foi criado do céu. A Bíblia fala que lá em Gênesis, né, quando o homem estava nu, ele cobriu a nudez dele com o quê? Com folhas de figueira. Folhas de figueira. Então Adão, ele foi até uma figueira não atrás de fruto, mas atrás de folhas. E ele tomou das folhas da figueira para cobrir a sua nudez. Agora Jesus, ele vai até a figueira não atrás de folhas, porque ele não tem nenhuma nudez para cobrir. Ele não tem nenhum pecado para esconder com folhas de figueira. Ele vai atrás de frutos, né? Então Jesus, ele não tem nada para esconder e ele vai atrás de frutos. E não encontrando frutos, ele amaldiçoa a figueira. Então Jesus, ele não é como Adão. Ele não tem nada para esconder com folhas de figueira. Ele não precisa de folhas de figueira, porque ele não teve pecado algum, diferente de Adão. Então, depois que Jesus então amaldiçoou a figueira na segunda-feira de manhã, então, olha como era Jesus logo de manhã, hein? A gente pensa que Jesus era bem-humorado cedo. Então ele chega de manhã, vê que não tem fruto, já amaldiçoa logo cedo, no café da manhã. E aí os discípulos ficam de olho no que ele falou, ouvem, e aí eles sobem, né? Vão até Jerusalém. E aí Jesus, ele foi para Jerusalém fazer o que ele tinha deixado um dia anterior. Ele olhou no templo e ele não falou nada. Então na segunda ele volta, né, para colocar em ordem. E aqui nós aprendemos outra coisa. Então lembra que eu falei? Às vezes nós vemos as coisas e a gente não tem que falar na hora. Porque se você fala na hora, você acaba não resolvendo o conflito, não resolvendo o problema, e você vai trazer apenas mais discussão e mais dificuldade. Então muitas das vezes é bom a gente ficar quieto para resolver no outro dia. Porque quando chegou o outro dia, Jesus foi e resolveu. Aí nós aprendemos com Jesus que se você deixou para o outro dia, você precisa resolver no outro dia. Então Jesus, ele deixa para o outro dia, mas ele resolve no outro dia. O nosso problema é que nós deixamos para o outro dia, aí chega no outro dia, a gente deixa para o outro dia. Aí chega no outro dia, a gente deixa para o outro dia. E a gente vai cada vez colocando mais para frente e o problema vai cada vez crescendo mais e enraizando cada vez mais. Então tem que ser como Jesus. Às vezes deixa um dia para baixar a poeira e no outro dia você vai e resolve, sem falta. Então se existe algo que precisa resolver na sua vida, na sua família, no seu relacionamento, no seu ministério, algo na sua vida espiritual, humana, financeira, né? Resolve, não procrastina, não deixa para amanhã, não deixa, um dia eu resolvo, uma hora eu resolvo, uma semana eu resolvo, não. Deixou um dia, já no outro dia resolve.
E Jesus foi para resolver, Jesus foi para pôr um ponto final, para acabar com aquilo que ele tinha visto um dia anterior. E a Bíblia fala que ele entra no templo e ele então começa a virar as mesas. As pessoas falam, né? Jesus, um homem calmo, bonzinho, né? De manhã ele levantou e já amaldiçoou a figueira. Antes do almoço ele já estava chutando as mesas e expulsando os cambistas. Lá em João fala que ele pega um chicote e ele bate nos judeus com o chicote. Ele vira as mesas, joga tudo para o chão. Agora pense, irmãos, pensem comigo. Se você está na feira, né? Mariporã é quinta-feira, né? A feira, Mário. Está aqui o Rubinho comigo. Sábado tem a feira aqui em Mariporã. Aí chega alguém e começa a virar as bancas lá na feira das frutas. Vocês não acham, não concordam comigo? Vão chamar a polícia? Ou vai se reunir os donos das bancas e vão segurar essa pessoa, expulsar essa pessoa da feira? E é interessante que Jesus começa a virar, né, as bancas e começa a denunciar o pecado dos cambistas. E é interessante que a Bíblia fala que ninguém fala nada, ninguém levanta uma mão contra Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha razão no que ele estava falando. Ele falou das Escrituras. Ele começou a virar a mesa dos cambistas e ele citava as Escrituras. Agora, antes da gente continuar aqui, eu quero que vocês entendam comigo. O que está acontecendo aqui? Os judeus, né, eles tinham que sacrificar no templo. Então todo judeu, ele pegava um animalzinho, uma ovelha, um boi, e ele levava no templo para sacrificar. Se vocês lerem, né, os primeiros capítulos de 1 Samuel, vai contar a história de Eucana, Ana e Penina. Eucana, ele era marido de Ana e Penina. E todos os anos lá em 1 Samuel fala que ele subia ao templo para adorar. E lá no templo ele sacrificava, ele levava o animal e ele sacrificava e depois trazia o sacrifício e dividia com a sua família. Ou seja, todo judeu ele tinha a obrigação, né, de subir até o templo ao menos uma vez por ano para fazer os seus sacrifícios. E aqui estava próximo a festa da Páscoa. Então estava Jerusalém repleta de judeus. A população de Jerusalém, ela multiplicava mais de 10 vezes na época da Páscoa. Então imagine, se Jerusalém tinha 100 mil habitantes, né? Na verdade os estudiosos dizem que mais de 2 milhões de judeus vinham de todas as partes do mundo para Jerusalém na época da Páscoa. E eles ficavam da Páscoa até o Pentecostes. E aqui, né, fala que Jesus chega no templo, então tinha muito judeu ali. E eles traziam, como eles viajavam de longe, então eles não carregavam os animais. Não traziam uma ovelha nas costas de longe. Então o que eles faziam? Eles traziam dinheiro para comprar a ovelha lá em Jerusalém para sacrificar no templo. Então eles chegavam, né, cheio de dinheiro. E aí, quando você chegava, né, os judeus chegavam no templo e davam o dinheiro para os saduceus, que eram, né, o povo que representava ali os sacerdotes e o sumo sacerdote. E aí tirava, né, a moeda, igual Jesus falou, dá a César o que é de César, porque as moedas tinham uma imagem de quem? De César, era uma moeda romana. Jesus, né, a Palestina, ela estava debaixo do Império Romano. Então o judeu vinha com a moedinha dele e dava uma moeda com a imagem de César para o sacerdote. O sacerdote pegava a moeda e falava assim, olha, no nosso templo aqui, no templo de Jerusalém, não entra essa moeda profana. Essa moeda romana não entra aqui, você vai ter que fazer o câmbio, trocar essa moeda. Aí ele vai lá no templo, né, com a moeda dele de Roma e faz o câmbio, né, ali com os cambistas dentro do templo. E ali já no câmbio, a gente que sabe, que já viajou, que vai comprar dólar e vender dólar, você nunca sai ganhando quando você faz o câmbio, né?
Você já sai perdendo quando você vai fazer o câmbio do dinheiro. E assim era na época de Jesus. Foram fazer o câmbio, já perdia. E aí ele ia lá então e comprava, né? Comprava um animalzinho, né? Lá na rua, lá fora, comprava um animal. Quando trazia o animal para o sacrifício, o sacerdote olhava e falava assim, ó, onde você comprou esse animal? Não, comprei lá na rua, lá estava mais barato. Então, ó, esse animal aqui, Deus não aceita esse animal, porque ele é falho. Esse animal é doente. Esse animal aí não sobe com cheiro suave às narinas de Deus. Então, a gente não sacrifica esse animal aqui. Aí você assim, tá, mas então o que eu faço? Não, você vai ter que comprar um animal dos nossos. Né? Então, você vai ter que ir dentro ali do templo e comprar daquela loja que tem, né, parceria com a gente. E aí você já tinha feito o câmbio e perdia o dinheiro. E aí você ia comprar o animal, você ainda tinha que comprar o animal das lojas que tinha parceria com os sacerdotes. E aí os sacerdotes ganhavam ainda mais. Então fechava o templo, os sacerdotes iam lá na casa de câmbio, recolher a parte deles, iam na loja dos animais, recolher a parte deles. Então os sacerdotes fizeram do templo uma máquina de fazer dinheiro. E quando Jesus viu que eles fizeram do templo, que era para ser uma casa de oração para todos os povos, né? A Bíblia fala, Jesus fala que vocês fizeram do templo, que era para ser uma casa de oração para todos os povos, um covil de ladrões, ou um covil de salteadores. Para quem não sabe, covil é a palavra usada para esconderijo de bandidos. Quem conhece muito bem aquela história de Ali Babá e os 40 ladrões fala que eles tinham uma caverna, né? E a caverna, para entrar na caverna, tinha que falar lá, abre-te sésamo. E essa caverna, ela era o que? O covil desses 40 ladrões. Então Jesus está falando que, onde que é o covil? O bandido, depois que ele assalta, que ele rouba um banco, ou ele comete o crime dele, ele se esconde no covil. E Jesus está dizendo que esses sacerdotes, eles cometiam os crimes espirituais e eles se escondiam no templo. Eles cometiam crimes espirituais contra Deus e se escondiam no templo de Deus. Então, os bandidos espirituais, os falsos profetas, os falsos mestres, né? Os comerciantes da fé, eles não estão escondidos na casa deles, eles não estão escondidos, né, em lojas, em comércios. Os comerciantes da fé estão escondidos nos templos. Os comerciantes da fé estão escondidos no altar. É lá que eles estão escondidos. E Jesus fala, porque vocês usam do altar, usam do templo, usam da religião para fazer o quê? Dinheiro. Vocês estão olhando para o dinheiro. É só você olhar, né? Você olha o poder nas atitudes e no próprio líder. No sapato que ele usa, no carro que ele dirige, no anel que está no dedo dele, na roupa que ele usa, o jato, né? Usa do dinheiro para comprar um jatinho particular. Então, a Bíblia fala da ganância. Esses homens, eles são gananciosos. E tudo que eles fazem para ganhar dinheiro. Então Jesus fez o quê? Ele condenou, né, a figueira. E pode-se dizer que esses líderes espirituais, eles eram como uma figueira. Eles só tinham aparência. Faziam os sacrifícios, se diziam ser líderes, mas na verdade não tinha frutos nenhum. E da mesma forma que Jesus amaldiçoou a figueira, ele virou a mesa dos cambistas e ele expulsou a mesa dos cambistas. Então tenhamos paciência, tenhamos fé, que por mais que vejamos, né, os falsos mestres assaltarem os cofres das igrejas, assaltarem o bolso dos fiéis, Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo e ele só deu uma olhadinha. Ele passou, ele deu uma olhadinha, mas ele vai voltar na ira dele. E ele vai acabar com essa festinha. Ele vai acabar com essa bagunça. Nós como igreja devemos estar fiéis. Não queira você fazer justiça com suas próprias mãos. Não queira você purificar o templo de Deus. Não queira você ser o justiceiro da fé.
Porque aquele que faz justiça, aquele que promete a vingança é Jesus. E hoje, a segunda-feira, né, da Semana da Paixão, é o dia que ele purificou o templo. Então vamos lembrar e vamos colocar e descansar o nosso coração nessa realidade. Então, segunda-feira foi o dia que Jesus amaldiçoou uma figueira que não possuía frutos, que não deu frutos, que tinha aparência de piedade, e o dia que ele purificou o templo. Ele limpou a casa dele. Amém? 1 Pedro vai falar que a justiça, o julgamento vai começar pela própria casa de Deus. Então devemos esperar que o nosso Senhor, o nosso Deus, ele vai fazer justiça. Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Eu vou aguardar aqui alguns minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, mas nós já terminamos a live de hoje, tá bom, irmãos? Espero vocês amanhã. Então amanhã por volta desse horário, 8 horas, vocês, né, estejam aí também entrando na nossa página e assistindo, né, a live do que Jesus fez na terça-feira, tá bom? Pai, Senhor, irmãos. Na Paula, o Ramos, né? Ele é conhecido como o Domingo de Ramos, que foi ontem na Igreja Católica, conhecido como Domingo de Ramos. Foi ontem que eu falei da entrada triunfal, que quando Jesus entrou montado no jumentinho, as pessoas, né, colocavam ramos, né, na rua. Mas, né, foi ontem, né? A entrada triunfal e o Ramos foi ontem. Hoje já foi outro dia. Tá bom? Pai, Senhor, irmãos.